Olá a todos que acompanham o canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e neste vídeo nós vamos continuar falando sobre o SQL no VBA. Como eu tinha prometido no começo, nós vamos criar consultas com os três tipos de campos, ou seja, com os três tipos de conteúdos, que são texto, né, que nós já fizemos no vídeo anterior, né, e nesse vídeo nós vamos ver então a consulta de valores. Quando eu digo valores, eu me refiro aos números, né? Que no caso da nossa base, eles estão em formato monetário de valor, ok? Bom, nos vídeos anteriores nós vimos desde a preparação do Excel para trabalhar com SQL até a consulta do tipo texto. Ou seja, nós consultamos, portanto, na nossa base, um campo que possuía texto em seu conteúdo. Bom, então, o que a gente vai mudar na nossa string de consulta, ou seja, na nossa declaração de consulta, para a gente consultar valor ao invés de texto? Então, essa aqui foi a primeira consulta que nós fizemos. Nós consultamos um campo do tipo texto, né? No nosso caso aqui, a gente consultou todos os municípios palmas, né? Ou seja, todos os registros que possuem palmas no seu campo município. E a gente usou o operador like aqui para trabalhar com o texto. Então, já no caso que a gente vai fazer agora, consultar valor, nós vamos mudar o operador, né? Neste caso aqui, por exemplo, nós vamos consultar todos os registros que possuem um valor menor que 5.000. Portanto, a gente troca o operador, ao invés de like, a gente vai usar o sinal de menor aqui, ok? Então, para resumir, a gente pode dizer que nós podemos usar o like e o not like, que quer dizer diferente, para as consultas que vão envolver textos. E aí, a gente pode usar esses operadores aqui toda vez que nós formos consultar valores, ou seja, números. Nós podemos usar, então, o maior, menor, maior igual, menor igual, diferente aqui. Notem que o sinal de diferente é o sinal de menor e maior, um de frente para o outro aqui, ok? E por fim, o between, que quer dizer entre, ou seja, toda vez que a gente for precisar consultar entre valores, por exemplo, entre 1.000 e 1.500, a gente usa o between. Bom, antes da gente então começar a fazer a nossa consulta, mais um detalhe aqui com relação aos valores, nós vamos usar um padrão diferente do que a gente usa aqui no Brasil, por exemplo, para valores monetários. Então, neste exemplo aqui, o 10.566,68 é o nosso padrão. A gente usa, então, ponto para separador de milhar e vírgula para separador decimal. Então, agora a gente vai passar a usar o padrão americano, que seria, a gente usa o separador de milhar, vírgula, e o separador decimal, ponto. Ou seja, é ao contrário do que a gente usa aqui no Brasil. Então, mais um detalhe, nas consultas, a gente não vai usar este separador de milhar, apenas o separador decimal, ok? Então, isso é importante porque se a gente não usar esse padrão, a gente vai ter problemas com o nosso SQL, então não vai funcionar e, portanto, a gente não vai conseguir fazer a nossa consulta. Então, essa aqui foi a string que a gente usou na consulta anterior, na consulta de texto, né? Agora a gente vai mudar e passar a consultar valor na nossa base. A nossa base é esta aqui, a gente vai continuar usando a base que a gente usou anteriormente, porque ela possui os três campos que a gente pode fazer consultas com o SQL. Então, essa aqui é a base que a gente vai usar e nós vamos consultar quantos registros a nossa base possui com valores menor que 5.000. Então, o que a gente vai mudar na nossa string aqui de consulta? Nós vamos mudar o campo, que não vai ser mais município, vai ser o campo valor, portanto, a gente está mudando aqui o campo, e depois o operador não vai ser mais o like, vai ser o sinal de menor, e a gente não vai trabalhar com texto dessa vez, nós vamos usar o valor mesmo, 5.000. Notem, como eu disse, a gente não está usando o separador de milhar. Nós não vamos colocar aqui o separador de milhar, que no padrão americano é vírgula, ok? Então, essa aqui vai ser a consulta que nós vamos fazer. Então, eu já posso ir lá na minha base e executar. Então, aqui, novamente, lendo a nossa string, selecione todos os campos da tabela base onde o valor é menor que 5.000, ok? Então vamos lá para a base. Agora a gente já pode executar, porque esse botão
está atribuído à nossa macro de consulta, então vou clicar aqui para a gente ver quantos registros possuem menor que 5.000. Nota então que ele trouxe o resultado para a gente, 484, ou seja, 484 registros menores com o valor, né, menor que 5.000. E para conferir, a gente pode aplicar o nosso autofiltro aqui no Excel e colocar aqui no campo valor, né, a opção menor do que. Então a gente pode colocar aqui menor do que 5.000, dá um OK aqui e a gente pode agora contar os registros para ver se a nossa string de consulta está certinha. Então notem que deu exatamente o mesmo valor, ou seja, nós consultamos todos os valores menores que 5.000, ok? Então, mais uma vez lembrando, a gente pode usar todos esses operadores aqui para consultar valores, ou seja, para consultar números, ok? Então, só para exemplificar aquilo que eu falei sobre o padrão americano de valores, né? Ou seja, que a gente vai passar agora a usar esse padrão. Então, o separador decimal, no caso aqui desse valor que a gente está vendo, 10.566,68 centavos, a gente vai passar a usar ponto no lugar de vírgula e não vamos usar, portanto, o separador de milhar. Então, a gente vai fazer uma consulta para consultar exatamente esse valor e ver como funciona no SQL, ok? Bom, então aqui na nossa consulta a gente vai trocar o operador, agora não vai ser mais o operador de sinal menor, né? A gente vai usar o igual, porque a gente quer encontrar exatamente aquele valor. E eu deixei aqui o valor no nosso padrão, né? O padrão que a gente usa aqui, separando o decimal com vírgula, para a gente ver o erro que o VBA vai apresentar para a gente. Então notem que ele apresentou um erro de sintaxe, dizendo que a gente não pode usar a vírgula na nossa consulta, ok? Então, a gente deve, portanto, trocar aqui a nossa vírgula para ponto, para que o nosso SQL funcione corretamente. Então, a gente vai lá agora para a nossa base consultar e ver quantos registros ele vai encontrar. Então, o valor que a gente está procurando é este valor aqui, e eu vou clicar aqui no nosso botão, ele vai apresentar para a gente aqui 4. E se a gente colocar aqui o nosso filtro, vamos colocar aqui exatamente o valor que a gente está procurando na nossa consulta, dar um OK aqui, e notem que a nossa consulta, então, passa a aparecer a quantidade correta de registros, ok? Bom, então com isso nós finalizamos mais um tipo de consulta, que foi a consulta de valores numa base, né? Então, no próximo vídeo, nós vamos usar o terceiro e último tipo, que seria o tipo data, né? Nós vamos consultar campos que possuem o seu conteúdo de data. Bom, e eu vou ficando por aqui, lembrando a você que se gostou deste vídeo, dê um like aí embaixo, assim você ajuda o canal. E também, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, assim você fica sabendo de tudo o que nós estamos vendo aqui no canal, ok? Mais uma vez, obrigado por ter assistido, um grande abraço e até o próximo.